Imagine viver em um mundo onde ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de tirar você do seu centro, onde palavras ofensivas simplesmente ricocheteiam em você como gotas de chuva sobre uma pedra sólida, onde gestos, críticas e provocações simplesmente não conseguem abalar a sua paz. Parece um sonho impossível, não é? Mas não é. Existe uma maneira de se tornar aquela pessoa que domina suas emoções com tanta maestria que a raiva se torna opcional e o incômodo irrelevante. Não se trata de reprimir o que você sente, nem de fingir ser forte. Trata-se de descobrir um segredo que muda a forma como você enxerga os outros e, acima de tudo, como você enxerga a si mesmo. Hoje você vai entender que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em conquistar a sua própria mente. Prepare-se, porque depois disso, você vai olhar para cada situação, cada comentário, cada atitude alheia com uma calma que muitos invejarão, mas poucos saberão como você conseguiu. Antes de começarmos, quero que você tire um momento e escreva nos comentários: minha mudança começa agora, com o estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo em direção à sua melhor versão. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. Respire profundamente e mantenha a calma. Quando a tensão começar a se acumular dentro de você, quando sentir que a raiva começa a acender como um incêndio prestes a sair do controle, você tem nas mãos uma ferramenta poderosa e simples: a sua respiração. É fácil subestimar seu poder porque respirar é algo que fazemos automaticamente sem pensar. Mas é justamente aí que reside o segredo. Quando você transforma um ato inconsciente em um ato consciente, pode mudar completamente o rumo das suas emoções. Respirar de maneira profunda e deliberada não apenas acalma sua mente, mas também envia um sinal direto ao seu corpo de que você não está em perigo, de que pode liberar a tensão antes que ela se transforme em uma reação desproporcional. A ciência confirma o que os antigos sábios já intuíram. Estudos demonstram que a respiração profunda ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que o corpo usa para relaxar, se curar e recuperar o equilíbrio. Ao inspirar lentamente, enchendo os pulmões de ar, e expirar ainda mais devagar, você envia uma instrução fisiológica direta: desacelere, reduza o ritmo cardíaco, diminua os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Não é mágica, é biologia aplicada. É como se a cada respiração consciente você tomasse as rédeas do seu cavalo desgovernado e o lembrasse de que ele pode caminhar com calma. Da próxima vez que sentir que algo ou alguém está prestes a tirá-lo do seu centro, pare. Você não precisa de um grande ritual nem de um lugar especial. Basta respirar. Inspire contando mentalmente até 4. Sinta o ar preenchendo o seu peito, seu abdômen, suas costelas. Segure esse ar dentro de você por alguns segundos, como se estivesse abraçando uma calma interna. Depois, expire lentamente, como quem solta algo que já não precisa carregar. Repita esse processo 1, 2, 3 vezes. Não importa se no começo sua mente continuar a 1000. O importante é insistir. A respiração consciente não é um interruptor instantâneo, é uma âncora. E como toda âncora, precisa de alguns momentos para se firmar e estabilizar o seu barco emocional. Cada respiração profunda que você fizer em meio a uma crise emocional é um ato de coragem. É um lembrete silencioso de que você não é escravo dos seus impulsos. É a sua declaração interna de que escolhe a calma em vez do caos. E pouco a pouco você sentirá aquela sensação de estar prestes a explodir, começando a ceder. Seu coração baterá mais devagar. Seus pensamentos se clarearão. Seu olhar se suavizará. E então você poderá enxergar a situação de outra perspectiva. Uma perspectiva que não conseguiria alcançar se tivesse reagido no calor do momento. O resultado de treinar essa prática será muito maior do que você imagina. Você não apenas evitará explosões desnecessárias, como também começará a construir um espaço interior mais amplo e mais forte. Um espaço onde suas emoções são reconhecidas, sim, mas não controlam o leme. A calma deixará de ser algo que você visita de vez em quando para se tornar seu lar. E a partir dessa calma, você poderá responder, não a partir da ferida, do orgulho ou da necessidade de vencer a discussão, mas a partir de uma verdadeira clareza. Respirar para se acalmar não é um ato de fraqueza, é um ato de sabedoria.
É entender que nem sempre você pode controlar o que acontece do lado de fora, mas sempre pode controlar como decide estar por dentro. Não importa se a situação ainda for tensa, se as palavras do outro continuarem injustas ou ferinas. Sua respiração consciente lembrará que você tem um refúgio seguro dentro de si, que ninguém poderá tirar se você aprender a cultivá-lo. Então, toda vez que a vida o provocar, toda vez que sentir o fogo da raiva começando a arder, não responda imediatamente. Não entregue seu poder à primeira faísca. Respire. Faça de cada inspiração um retorno a si mesmo, e de cada expiração uma liberação de tudo aquilo que você não quer que governe sua vida. Ali, nesse simples ato de respirar de forma profunda e consciente, você descobrirá uma força que não precisa gritar, que não precisa se impor, porque simplesmente sabe quem é. E essa força, essa calma que nasce do domínio próprio, será o seu escudo e a sua espada em qualquer batalha emocional. Número 2. Escolha o que sentir, não deixe que outros decidam por você. Cada vez que você reage de maneira automática ao que acontece ao seu redor, está entregando as chaves do seu mundo emocional a outras pessoas. É como se dissesse a quem te provoca: aqui está a minha paz, faça o que quiser com ela. Mas você não está aqui para ser uma marionete movida pelos fios dos outros. Você tem o poder de escolher, sempre, como quer se sentir diante de qualquer situação. Não é fácil no começo, porque fomos programados para acreditar que nossas emoções são reações inevitáveis. Mas a verdade é que cada emoção que experimentamos tem um espaço, ainda que mínimo, onde podemos decidir o que fazer com ela. A ciência respalda essa ideia. Estudos sobre percepção de controle emocional mostram que pessoas que acreditam ser capazes de gerir suas emoções relatam níveis mais baixos de estresse, desfrutam de um bem-estar psicológico maior e mantêm relações interpessoais mais saudáveis e equilibradas. Não é apenas uma questão de pensamento positivo, é uma estratégia real de vida. Quando você sabe que pode escolher sua resposta emocional, deixa de se sentir vítima do que os outros fazem ou dizem. Você recupera sua soberania interior. Torna-se o dono do seu próprio estado mental. Da próxima vez que alguém disser algo que normalmente te irritaria, ou quando uma circunstância inesperada ameaçar te desestabilizar, faça uma pequena pausa, uma pausa mental. Você não precisa dizer nada nem mudar sua expressão. Apenas pergunte para si mesmo: eu realmente quero dar a isso o poder de abalar minha paz? Pode parecer uma pergunta simples, mas tem um impacto profundo. Porque nesse instante de reflexão você rompe o ciclo automático da reação. Você se lembra de que não é um ser sem escolhas. É um ser consciente que pode decidir se vale ou não a pena gastar energia emocional em algo que, visto de uma perspectiva mais elevada, talvez nem tenha tanta importância. A cada pausa que fizer, a cada escolha consciente que tomar, você estará fortalecendo sua autonomia emocional. Você se tornará menos reativo e mais reflexivo. Deixará de ser um barco à mercê das ondas e se tornará o capitão do seu próprio mar interior. Isso não significa deixar de sentir ou se tornar indiferente. Significa que suas emoções não serão mais sequestradas por fatores externos. Você continuará sentindo, mas a partir de um lugar de liberdade, não de escravidão emocional. Imagine por um momento viver cada dia com essa força interna. Que alguém grite e você possa responder com serenidade. Que alguém critique e você consiga olhar com compaixão em vez de ressentimento. Que as circunstâncias mudem e você permaneça firme no seu centro. Isso não é frieza, é maestria emocional. É a diferença entre reagir a partir da ferida ou agir a partir da sabedoria. E cada vez que você escolher a calma, cada vez que decidir não ser arrastado pelas provocações, estará construindo um escudo invisível que te protegerá em qualquer tempestade. O grande erro é pensar que quando alguém nos ofende, devemos nos ofender, que quando alguém nos ignora, devemos nos sentir rejeitados. Mas isso não é verdade. Entre o estímulo e a resposta existe sempre um espaço, e nesse espaço está o seu poder de escolha. A verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece fora, está em controlar o que acontece dentro de você. Escolher sua emoção é escolher seu destino emocional. E quando você escolhe manter a paz, quando escolhe a serenidade acima da raiva, você não apenas protege seu bem-estar, como também eleva sua vida a outro nível. Não permita que as palavras dos outros te tirem do eixo.
Não entregue o controle do seu humor à atitude de quem ainda não aprendeu a controlar o próprio. Não coloque sua felicidade nas mãos de ninguém. Lembre-se sempre, é você quem decide. A cada dia, em cada interação, você tem diante de si a oportunidade de ser o dono de si mesmo ou o escravo do que os outros fazem. E cada decisão conta. Cada vez que você escolhe a paz, você se torna mais forte. Cada vez que escolhe sua emoção, você se aproxima mais da sua melhor versão. Porque no final, quem governa seu mundo interior, governa sua vida. E essa é a verdadeira vitória, aquela que ninguém pode tirar de você. Número 3. A raiva não é algo que acontece com você, é algo que você cria. Quando você sente raiva, não é o mundo que a joga sobre você como uma tempestade inevitável. É a sua própria mente que a fabrica. Nada do que acontece do lado de fora tem o poder de gerar raiva dentro de você se você não der essa permissão. A raiva não brota como um vulcão descontrolado. Ela é criada no laboratório secreto dos seus pensamentos, nas interpretações que você constrói em frações de segundo e que muitas vezes nem sequer questiona. Não é o fato de alguém te contradizer que te irrita, é a história que você conta a si mesmo sobre essa contradição. Não é o trânsito que te irrita, mas a sua ideia de que deveria chegar mais rápido. Não é a crítica que te machuca, é a sua interpretação de que aquela crítica define o seu valor. A psicologia emocional já demonstrou que não reagimos diretamente aos eventos. Nosso cérebro não responde ao fato cru, mas à forma como o interpretamos. Um mesmo comentário pode fazer uma pessoa rir e outra explodir de raiva. Qual é a diferença? A interpretação que cada uma faz. Isso significa que a sua emoção não está presa ao que acontece fora, mas ao que acontece dentro de você. Se você aprender a observar aquele pequeno espaço entre o estímulo e a sua reação, descobrirá que ali existe uma liberdade imensa, um lugar onde você pode escolher algo diferente antes de ser arrastado. Reviva agora na sua mente uma situação recente em que sentiu raiva. Pode ser algo pequeno ou algo que ainda dói como uma ferida aberta. Não julgue, apenas traga à memória como quem observa uma cena de fora. Agora pergunte a si mesmo: que interpretação eu fiz do que aconteceu? Qual pensamento acendeu a faísca? Talvez você tenha interpretado uma palavra como falta de respeito, uma atitude como traição, um esquecimento como desprezo. Examine essa interpretação como quem desmonta um relógio para ver o que há dentro. Haveria outra forma de enxergar? Poderia ter pensado que a pessoa simplesmente estava distraída, que o comentário não era um ataque pessoal, que o trânsito era uma oportunidade para ouvir música ou refletir. Ao encontrar novas interpretações, você percebe que a sua raiva não era uma reação inevitável, mas uma escolha inconsciente. Cada vez que praticar esse exercício, cada vez que fizer uma pausa antes de reagir, estará treinando sua mente para recuperar o controle. Vai entender que os outros não são responsáveis pela sua paz ou pela sua tempestade, que é você quem cria o seu clima interno. Essa compreensão te dá um poder silencioso, porque você não estará mais à mercê das circunstâncias nem das atitudes alheias. Você se tornará o dono das suas emoções e não seu escravo. O resultado dessa prática será uma transformação profunda. Você não sentirá mais que as emoções negativas te sequestram de repente. Vai começar a perceber como elas se formam na sua mente, como surgem de pequenas interpretações, de julgamentos automáticos que você pode aprender a questionar. Cada vez que conseguir fazer isso, vai se sentir mais livre. A liberdade não está em controlar o mundo exterior, mas em controlar o seu mundo interior. Não está em exigir que os outros ajam como você gostaria, mas em decidir como você quer agir, independentemente do que eles façam. Dominar a interpretação dos fatos é dominar a própria fonte da raiva. E esse domínio não significa reprimir o que sente, mas compreender. Quando entende que a interpretação é a faísca, você pode apagar o incêndio antes que ele consuma sua paz. Pode escolher a calma, pode escolher a compaixão, pode escolher a indiferença sábia de quem sabe que nem tudo merece uma reação. Número 4. Não se identifique com a sua raiva, seja um observador. Sentir raiva não te transforma em uma pessoa raivosa. Da mesma forma que as nuvens cruzam o céu sem alterar a sua essência, as emoções podem atravessar você sem definir quem você é. Mas muitas vezes esquecemos essa verdade simples. Quando a raiva surge, nos deixamos capturar por ela
Nos fundimos com sua energia e começamos a agir como se essa emoção fosse a nossa identidade. Dizemos coisas como: sou uma pessoa de temperamento forte, é que eu sou assim, e sem perceber trancamos nossa mente numa prisão emocional que, na verdade, nós mesmos estamos construindo. A prática do Mindfulness oferece uma saída. Observar as emoções em vez de julgá-las ou lutar contra elas muda literalmente o funcionamento do nosso cérebro. Ativamos o córtex pré-frontal, a área associada ao raciocínio consciente, e ao mesmo tempo reduzimos o domínio do sistema límbico, responsável pelas respostas emocionais impulsivas. Isso significa que quanto mais você observa a sua emoção, menos controle ela tem sobre o seu comportamento. Não se trata de reprimir o que você sente, mas de reconhecer o que é, uma experiência passageira, não uma sentença sobre sua identidade. Da próxima vez que sentir a raiva crescendo dentro de você, faça um pequeno ajuste que tenha um impacto enorme. Em vez de pensar "estou com raiva", diga a si mesmo "estou sentindo raiva". Pode parecer uma mudança de palavras sem importância, mas na verdade você está mudando toda a estrutura da sua resposta interna. Está se lembrando de que você não é a sua emoção. Você é o espaço onde essa emoção aparece, se manifesta, e se não for alimentada, também desaparece. Observe a raiva como se fosse um cientista observando uma reação química. Note como sua respiração muda, como seus músculos se tensionam, como sua mente acelera pensamentos de ataque, de defesa ou de justificativa. Não lute contra isso. Não tente eliminar. Apenas observe. Mantenha uma distância consciente, como quem assiste a uma tempestade da segurança de um abrigo. Deixe a emoção estar ali, sem a necessidade de agir a partir dela, sem a necessidade de alimentá-la com a identificação. À medida que praticar isso, algo extraordinário começará a acontecer. A raiva perderá força. Você sentirá que sua intensidade diminui mais rápido, que seu domínio sobre você enfraquece. Ela deixará de ser um monstro que assume o controle das suas ações e se tornará apenas uma onda emocional que você sabe surfar sem cair. E pouco a pouco, desenvolverá uma clareza interior que permitirá agir de maneira mais inteligente, mais compassiva, mais alinhada com quem você realmente é. Separar-se da sua emoção não te torna frio ou indiferente. Te torna livre. Alguém que sente, mas não se afoga. Alguém que experimenta a vida em toda a sua intensidade, mas sem se perder em cada tempestade emocional. Quando você observa em vez de se identificar, descobre que pode sentir raiva sem precisar gritar, que pode sentir tristeza sem precisar se afundar, que pode sentir medo sem precisar fugir. Porque você não é essas emoções. Você é aquele que as vive, que as presencia, que escolhe o que fazer com elas. Cada vez que conseguir dar esse passo interno para trás e observar sua raiva sem se fundir nela, estará construindo uma mente mais forte, um coração mais amplo e uma vida mais plena. Você não controlará o mundo exterior, não evitará que situações difíceis aconteçam, mas terá o poder de escolher sua resposta. E esse poder, essa liberdade interna, é o maior presente que você pode se dar. Porque quando entende que suas emoções são apenas visitantes, você deixa de temê-las, deixa de obedecê-las e começa a viver com uma serenidade que nada nem ninguém pode tirar de você. Número 5. Evite os gatilhos. Cada vez que você sente raiva, raramente é por acaso. Por trás de cada explosão, por trás de cada impulso de gritar ou discutir, existe um gatilho, um estímulo específico que ativa essa resposta emocional. Pode ser uma palavra, um gesto, uma atitude, uma situação repetitiva. Se você não estiver consciente desses gatilhos, continuará caindo nas mesmas armadilhas repetidamente, como alguém que caminha às cegas por um campo minado. Mas se aprender a identificá-los, se souber onde estão essas minas emocionais, poderá se mover de maneira mais sábia, mais estratégica, protegendo a sua paz antes que ela seja ameaçada. A ciência respalda essa estratégia. Está comprovado que reduzir a exposição aos gatilhos habituais de estresse ajuda a diminuir a ativação constante do sistema de alerta do nosso corpo, aquele sistema que, quando permanece ligado por tempo demais, gera desgaste físico, emocional e mental. Identificar o que nos altera e gerenciar isso de forma consciente não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. É tomar o controle do nosso ambiente interno e externo,
em vez de viver reagindo a tudo que nos atinge. Comece agora mesmo com um exercício simples, mas revelador. Reserve um momento para pensar quais são seus principais gatilhos de raiva. Não os julgue, apenas observe-os. Talvez seja alguém que sempre te interrompe enquanto fala. Talvez seja o trânsito, a impontualidade, as críticas, a falta de reconhecimento, as injustiças pequenas ou grandes. Faça essa lista na sua mente ou num papel. Seja honesto consigo mesmo. Não minimize os gatilhos achando que deveria ser mais forte. Reconhecê-los é o primeiro passo para recuperar o seu poder. Uma vez que tenha clareza sobre seus gatilhos, reflita sobre como pode agir de maneira diferente diante deles. Alguns você poderá evitar diretamente. Talvez limitar o tempo que passa com certas pessoas, ajustar seus horários para não ficar preso no trânsito, escolher melhor as batalhas que vale a pena enfrentar. Outros gatilhos você não poderá evitar, mas poderá se preparar mentalmente para enfrentá-los. Saber que determinada situação pode te ativar, te dá a oportunidade de respirar fundo antes de reagir, de entrar nela com uma atitude mais consciente, de não permitir que o estímulo te arraste automaticamente para a raiva. Com o tempo, você perceberá uma diminuição significativa na quantidade e na intensidade dos seus acessos de raiva. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a maneira de se relacionar com ele. Você deixará de ser um alvo fácil que reage a cada provocação. Tornar-se-á um observador estratégico, alguém que conhece seu próprio terreno emocional e sabe como se mover nele sem cair em cada armadilha. Isso não apenas protegerá a sua paz, como também melhorará suas relações, sua energia e sua capacidade de desfrutar do presente sem carregar a tensão desnecessária que os gatilhos constantes geram. Evitar os gatilhos não é viver em uma bolha. É criar um ambiente interno mais saudável, onde você tem o poder de decidir quais influências permite e quais prefere manter afastadas. É entender que sua paz vale mais do que qualquer discussão desnecessária, mais do que qualquer demonstração de orgulho ou necessidade de estar certo. É reconhecer que você não precisa se expor constantemente àquilo que sabe que te destrói por dentro, apenas para provar que consegue resistir. Cada vez que você escolhe se afastar de um gatilho ou enfrentar um deles preparado e em calma, está fortalecendo seu autocontrole. Está dizendo com suas ações que sua paz interior é uma prioridade real, não apenas uma teoria bonita. E essa escolha diária, repetida uma e outra vez, constrói uma mente mais serena, um coração mais livre e uma vida onde a raiva deixa de ser uma reação automática e se transforma em uma opção que simplesmente você já não precisa escolher. Porque quando você conhece seus gatilhos e decide agir com sabedoria, transforma-se no verdadeiro guardião da sua paz. E não existe força maior do que essa. Número 6. Seja voluntário com a vida, resistir ao que já é não muda nada, apenas te enche de sofrimento. Cada vez que você luta contra uma realidade que não pode controlar, é como empurrar uma parede com toda a força esperando que ela se mova. Não importa o quanto você se esforce, a parede continuará ali, e você terminará exausto, frustrado, ferido. A vida tem seu próprio ritmo, seu próprio curso, e insistir que tudo deve se ajustar aos nossos desejos apenas rouba a nossa paz. Aprender a ser voluntário com a vida, a fluir em vez de resistir, é um dos atos mais poderosos de sabedoria que você pode praticar. A ciência também comprova isso. Estudos sobre aceitação consciente revelam que aqueles que aprendem a aceitar, em vez de resistir, apresentam níveis mais baixos de ansiedade, menos sintomas de depressão e um bem-estar psicológico muito mais estável. Não se trata de se resignar passivamente, mas de reconhecer o que não pode ser mudado e usar a energia que antes era desperdiçada na luta para se adaptar, crescer e encontrar novas rotas que talvez nunca tivesse considerado. Da próxima vez que a vida te apresentar uma dificuldade inesperada, uma perda, uma decepção, uma traição, faça uma pausa profunda. Não corra imediatamente para julgar, lamentar ou lutar contra a situação. Respire e diga internamente: aceito o que é e me adapto. Não porque você goste do que está acontecendo, nem porque concorde com isso, mas porque entende que resistir não fará com que desapareça. Entende que aceitar é o único caminho para começar a se mover em direção a algo melhor. Aceitar não é se render.
Aceitar é olhar a realidade de frente, com os olhos abertos e o coração firme. É deixar de desperdiçar energia lutando contra o inevitável e começar a usá-la para construir algo novo dentro da nova circunstância. É reconhecer que, embora você não tenha escolhido o que aconteceu, pode escolher como vai responder a isso. E nessa escolha está toda a sua força, toda a sua liberdade, todo o seu crescimento. Com o tempo, essa atitude se tornará uma segunda natureza. Você aprenderá a não lutar contra a chuva, mas a buscar abrigo ou a dançar sob ela. Aprenderá a não amaldiçoar o vento, mas a ajustar suas velas para continuar navegando. Aprenderá a ver em cada dificuldade uma oportunidade oculta, uma lição que te fortalece, um chamado para ser mais flexível, mais resiliente, mais vivo. Cada dificuldade que você aceitar com sabedoria será um peso a menos nas suas costas. Cada vez que você escolher se adaptar em vez de resistir, libertará um pouco mais a sua mente do peso da frustração inútil e descobrirá que a paz não depende de que tudo aconteça como você quer, mas da sua capacidade de encontrar sentido, força e serenidade mesmo quando as coisas não saem como planejado. Ser voluntário com a vida é dizer sim, mesmo quando você preferiria dizer não. É confiar que, embora agora não entenda o motivo, tudo faz parte de um processo maior que no final pode te levar a um lugar melhor. É saber que a sua flexibilidade te torna indestrutível, que a sua capacidade de se adaptar é o seu verdadeiro poder. Não é a vida que deve se adaptar a você. É você quem cresce, quem evolui, quem se expande a cada curva inesperada do caminho. Então, da próxima vez que algo não sair como você queria, em vez de se perguntar por que comigo, respire fundo e repita: aceito o que é e me adapto. E siga em frente, mais leve, mais sábio, mais forte. Porque a vida nem sempre será como você espera, mas você sempre pode escolher como quer vivê-la. E quando escolhe fluir em vez de resistir, encontra uma paz que não depende das circunstâncias, mas de você mesmo. Uma paz que, uma vez experimentada, você nunca mais vai querer perder. Número 7. Compreenda a raiz da sua raiva para superá-la. Na maioria das vezes, a raiva não nasce porque a situação seja verdadeiramente insuportável, mas porque nossas expectativas sobre como as coisas deveriam ser não são atendidas. Não é o fato em si que gera a raiva, mas a distância entre o que imaginávamos que aconteceria e o que realmente ocorreu. É essa lacuna que dói, que irrita, que nos empurra a reagir de maneira impulsiva. E se não aprendermos a reconhecê-la, vivemos presos em um ciclo contínuo de frustração, esperando que o mundo, as pessoas e as circunstâncias se adaptem aos nossos desejos, em vez de aprendermos a nos adaptar a eles. A neurociência confirma essa dinâmica. Estudos sobre o cérebro emocional mostram que a insatisfação surge quando a realidade percebida não corresponde às nossas expectativas anteriores. É como se o nosso cérebro fizesse apostas silenciosas o tempo todo. Espera um resultado. E quando esse resultado não chega, interpreta o desencontro como uma ameaça ou uma injustiça, ativando alarmes emocionais. Entender esse processo te dá uma vantagem imensa. Você pode começar a observar suas expectativas em vez de ser dominado por elas. Da próxima vez que sentir a raiva subindo como uma maré incontrolável, faça uma pausa. Não responda ainda. Não diga a primeira coisa que vier à mente. Simplesmente pergunte: o que eu esperava dessa situação que não se cumpriu? Talvez você esperasse respeito, atenção, reconhecimento, eficiência, justiça. Talvez esperasse que o outro agisse da maneira que você considera correta. E quando isso não acontece, sua mente traduz como uma ameaça, uma falta, uma ofensa. Mas ao identificar essa expectativa, ao colocá-la diante de você com clareza, pode começar a se perguntar: era realista esperar isso? Estou exigindo algo que talvez a outra pessoa não possa ou não saiba oferecer? Estou me prendendo a uma ilusão que existe apenas na minha cabeça? Quando você percebe que a fonte da sua raiva não é o outro, mas sua própria expectativa não satisfeita, algo se rompe. Rompe-se a corrente que te mantinha preso à reação automática. E então você pode começar a soltar. Pode começar a aceitar que o mundo não é obrigado a agir conforme suas expectativas, que as pessoas têm seus próprios processos, que a vida nem sempre se encaixa nos nossos planos. Esse entendimento não te torna fraco ou conformado, te torna livre, porque você deixa de depender de que tudo aconteça como quer para estar em paz.
Com a prática, você se tornará muito mais flexível mentalmente. Aprenderá a fluir com a vida e não a lutar contra ela. Sua mente deixará de se agarrar rigidamente ao que deveria ser e começará a se abrir ao que realmente é. E dessa abertura, dessa aceitação profunda, surge uma calma que não pode ser comprada nem fingida. Uma calma que vem do fato de que a frustração não tem mais poder sobre você, porque você desativou a bomba antes que ela explodisse. Imagine-se enfrentando uma discussão, um atraso, uma crítica, e em vez de sentir tudo dentro de você explodindo, simplesmente reconhecendo: aqui há uma expectativa não atendida. E ao reconhecer, você respira. E ao respirar, você solta. E ao soltar, você permanece dono de si mesmo. Isso não apenas te protege da raiva, mas também te transforma. Porque quem aprende a identificar a raiz da sua raiva, aprende também a curar feridas mais profundas. Feridas de orgulho, de necessidade de controle, de busca desesperada por validação. Cada vez que escolher olhar para dentro em vez de reagir para fora, você estará construindo uma mente mais livre, um coração mais amplo, uma vida mais leve. Não estou dizendo que você nunca tenha expectativas, mas que esteja consciente delas, que as observe, que as questione, que não permita que sejam correntes invisíveis governando o seu estado emocional. Porque a vida real não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, você não é perfeito. E tudo bem, é nessa imperfeição que reside a verdadeira beleza de viver. Número 8. Pratique a compaixão como antídoto para a raiva. Quando alguém te provoca, quando uma palavra, um gesto ou uma atitude desperta em você o fogo da raiva, você se encontra diante de uma encruzilhada silenciosa. Pode seguir o impulso automático de reagir com fúria, alimentando o conflito e se desgastando internamente, ou pode escolher um caminho muito mais poderoso, embora menos percorrido, o da compaixão. Não como um ato de fraqueza, mas como uma estratégia consciente de proteção emocional e de transformação profunda nas suas relações. A ciência confirma algo que já intuíamos há séculos. Praticar a compaixão tem um impacto direto no nosso bem-estar físico e mental. Diversos estudos demonstraram que aqueles que respondem com compreensão em vez de raiva experimentam uma redução nos níveis de cortisol, diminuem sua pressão arterial e cultivam um bem-estar emocional muito mais sustentável ao longo do tempo. Não é apenas uma mudança de atitude. É uma transformação que acontece no mais profundo do corpo e da mente. Da próxima vez que alguém te provocar, em vez de se tensionar e se preparar para atacar ou se defender, faça uma pausa interna. Respire e faça a si mesmo uma pergunta muito simples. O que será que está acontecendo na vida dessa pessoa para que ela se comporte assim? Talvez esteja lidando com um problema familiar, com um estresse financeiro, com uma ferida emocional que ainda não sabe como curar. Talvez sua raiva, sua rudeza, sua impaciência não tenham nada a ver com você, mas com uma batalha interna que você não pode ver. E mesmo que não tenha respostas concretas, só o fato de se fazer essa pergunta já abre um espaço de compreensão onde antes só existia julgamento. Responda a partir desse espaço. Não se trata de justificar comportamentos prejudiciais nem de permitir abusos, mas de não tomá-los como algo pessoal. Trata-se de manter seu centro, de agir a partir da sua própria sabedoria, de não permitir que a raiva do outro desperte a sua. Quando você age a partir da compaixão, rompe o ciclo da agressão reativa. Deixa de ser parte do problema e passa a ser parte da solução. Torna-se alguém que semeia calma onde outros semeiam tumulto. Com o tempo, essa prática transformará não apenas a sua relação com os outros, mas também a relação consigo mesmo. Você sentirá menos necessidade de brigar, menos vontade de provar quem está certo, menos ressentimento acumulado no peito. Descobrirá uma leveza nova, uma paz que não depende de que os outros mudem, mas da sua escolha consciente de vê-los com olhos mais humanos, mais compreensivos, mais livres de julgamento. Praticar a compaixão não te tornará mais vulnerável, te tornará mais forte, porque quando você é capaz de olhar a dor do outro sem se deixar arrastar, quando mantém sua paz mesmo em meio à provocação, demonstra um domínio de si mesmo que poucas pessoas conseguem alcançar. Você diz, sem palavras, que não precisa atacar para se proteger, que sua verdadeira força nasce da capacidade de compreender e agir com o coração. Cada vez que você imaginar qual ferida pode estar escondida atrás de uma provocação, estará afiando a sua empatia. Cada vez que responder com compreensão em vez de raiva,
Estará construindo pontes invisíveis que talvez um dia curem mais do que você imagina. E mesmo que não veja resultados imediatos, mesmo que o outro não mude sua atitude na hora, você estará mudando, você estará crescendo, você estará vivendo com uma paz que não depende de controlar o comportamento alheio, mas de governar seu mundo interior. Faça da compaixão o seu refúgio. Faça dela sua resposta secreta quando o mundo tentar te provocar. E verá como, pouco a pouco, seus vínculos se transformarão, sua mente se libertará e seu coração se expandirá em uma serenidade que nenhuma provocação poderá roubar. Porque quando você escolhe compreender em vez de atacar, escolhe ser maior do que o impulso, maior do que a raiva, maior do que a ferida. E isso é verdadeira liberdade. Número 9. A vida é curta demais para ser desperdiçada com pequenas irritações. A vida é curta demais para ser desgastada com pequenas irritações. Cada vez que você se apega a um comentário sem importância, a um erro mínimo, a um olhar mal interpretado, está entregando minutos, horas, até dias da sua existência a algo que não tem verdadeiro peso na sua história. E o pior é que você não apenas perde tempo, mas também perde energia vital, alegria, clareza. Carrega consigo ressentimento, ansiedade, pensamentos que giram em círculos sem levar a lugar algum. E enquanto isso a vida continua, o tempo passa, as oportunidades seguem adiante enquanto você permanece preso em uma batalha que nem mesmo valia a pena lutar. A ciência também confirma isso. A ruminação, esse hábito de ficar revivendo repetidamente pequenos incidentes, aumenta significativamente os níveis de ansiedade e estresse. Faz com que vivamos num estado constante de tensão interna, como se estivéssemos sempre lutando pequenas guerras que só existem em nossa mente. Por outro lado, pessoas que praticam o foco consciente no que realmente importa, que aprendem a soltar o que não merece sua energia, experimentam uma redução notável no estresse e uma melhora profunda no bem-estar emocional. Da próxima vez que algo pequeno te incomodar, pare por um instante, respire fundo e pergunte a si mesmo: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Se a resposta for não, solte. Não dedique mais pensamentos a isso, não entregue a sua paz. Imagine que essa irritação é como uma pedrinha no seu sapato. Se você parar a cada passo para tentar tirá-la, nunca avançará. Mas, se decidir ignorá-la, continuará caminhando, chegará mais longe, mais leve, mais livre. Nem tudo merece uma reação, nem tudo merece a sua atenção. Existem batalhas que você não precisa lutar, palavras que não precisa responder, erros que não precisa corrigir. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Às vezes, o ato mais poderoso é a indiferença diante do pequeno, para que você possa reservar sua força para o que realmente importa: seus sonhos, seus verdadeiros relacionamentos, seu bem-estar, seu crescimento. Com o tempo, você treinará sua mente para se tornar mais seletiva. Aprenderá a reconhecer instantaneamente o que é um problema real e o que é apenas ruído de fundo. E cada vez que escolher não se prender a essas pequenas coisas, cada vez que sorrir diante de uma irritação insignificante e seguir adiante, estará liberando mais espaço da sua vida para vivê-la de verdade e não para gastá-la com preocupações inúteis. Pense em tudo o que você poderia conquistar se deixasse de se desgastar com bobagens. Pense na energia que teria disponível se não carregasse cada pequena injustiça, cada pequeno desdém, cada pequena frustração. Essa energia poderia ser usada para criar, para amar, para aprender, para crescer. Você poderia construir uma vida muito mais plena, muito mais feliz, muito mais significativa. Deixar para lá o que é pequeno não é ignorância nem resignação. É sabedoria. É reconhecer que não estamos aqui para sermos juízes de cada detalhe, mas para sermos construtores de algo maior. É entender que a sua paz interior vale mais do que qualquer pequena irritação. É decidir que a sua felicidade não vai depender de ter sempre a última palavra, nem de corrigir cada erro, nem de reagir a cada provocação. Cada vez que algo insignificante tentar te tirar do seu centro, lembre a si mesmo: a vida é curta demais para isso. E solte, não por fraqueza, mas por amor próprio. Não porque nada mais importe, mas porque você sabe exatamente o que realmente importa. E esse conhecimento, aplicado a cada dia, a cada hora, a cada pequeno instante, vai te levar a viver uma vida muito mais leve, muito mais consciente,
muito mais livre. Uma vida onde você escolhe a que dedicar a sua energia. E essa escolha muda absolutamente tudo. Número 10. Faça um tempo fora quando for necessário. Quando a raiva começa a subir como uma onda que ameaça te arrastar, o pior que você pode fazer é permanecer ali preso ao momento, agindo sem pensar. A impulsividade emocional nos empurra a dizer palavras que não queremos, a tomar decisões das quais depois nos arrependemos, a romper pontes que mais tarde desejaríamos poder reconstruir. Mas existe uma estratégia simples e poderosa para evitar todo esse dano desnecessário. Tirar um tempo fora. Uma pausa consciente que pode mudar tudo. A ciência também nos respalda nisso. Fazer uma pausa em meio a uma situação emocional intensa diminui a ativação do sistema nervoso simpático, aquele que nos coloca em modo de ataque ou fuga. E quando conseguimos sair desse estado de alerta, nosso cérebro volta a acessar áreas mais racionais, permitindo-nos pensar melhor, escolher melhor, agir melhor. Não é apenas uma questão de se acalmar, é uma questão de ampliar nossa capacidade de tomar decisões sábias sob pressão. Então, da próxima vez que sentir que o sangue começa a ferver, que seus músculos se tensionam, que seus pensamentos se aceleram buscando como se defender ou atacar, faça algo diferente. Dê um passo para trás. Literalmente, se for necessário. Afaste-se da conversa, saia do ambiente, caminhe alguns minutos se puder. Não para evitar o problema, mas para proteger sua paz e sua clareza mental, para se dar o espaço necessário antes de reagir de uma maneira que poderia piorar tudo. Você não precisa se justificar nem dar grandes explicações. Pode simplesmente dizer algo como: preciso de alguns minutos para pensar, ou prefiro conversar sobre isso mais tarde. Esse pequeno ato de autocuidado te dá a oportunidade de recuperar o controle antes que a emoção assuma o comando. E enquanto estiver nesse tempo fora, respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo, perceba seu corpo liberando a tensão. Pergunte a si mesmo o que é realmente importante nessa situação. Você quer ter razão ou quer resolver o conflito? Quer reagir por impulso ou agir como alguém consciente de si mesmo? Com a prática, você notará que será cada vez mais natural pedir esse espaço quando precisar. Não sentirá mais aquela urgência de responder no calor do momento. Aprenderá a reconhecer os sinais iniciais da irritação e a agir antes que seja tarde demais. E ao fazer isso, evitará discussões sem sentido, palavras que ferem mais do que deveriam, decisões que constroem muros em vez de pontes. Tirar um tempo fora não é sinal de fraqueza, é sinal de força. É reconhecer que a sua calma vale mais do que qualquer impulso, que a sua paz interior é mais importante do que vencer uma discussão. É agir a partir da sabedoria, não do orgulho ferido. É proteger não apenas suas relações com os outros, mas também sua relação consigo mesmo. Essa relação que se fortalece a cada vez que você escolhe cuidar de suas emoções em vez de se sabotar. Cada pausa que você fizer antes de reagir é uma vitória silenciosa. Uma vitória que não precisa de aplausos nem de reconhecimento externo, mas que transforma sua vida por dentro. Porque nesse espaço de silêncio, de respiração, de reflexão, você se lembra de que tem poder sobre si mesmo, que você não é prisioneiro das suas emoções, mas o criador consciente das suas respostas. Então transforme essa prática em um hábito. Faça de cada momento difícil uma oportunidade para parar, respirar e pensar. E verá como, pouco a pouco, você se tornará aquela pessoa que não reage com violência, que não se deixa arrastar pela tempestade, que responde com maturidade, com inteligência, com o coração. Aquela pessoa que escolhe a sua paz acima de qualquer provocação. Aquela pessoa que sabe que, às vezes, dar um passo para trás é a forma mais poderosa de avançar. Número 11. Veja todos como mestres. Cada pessoa que cruza o seu caminho tem algo a te ensinar, inclusive, e principalmente, aquelas que despertam sua irritação, sua impaciência, sua raiva. Quando você deixa de ver os outros apenas como obstáculos ou ameaças e começa a enxergá-los como mestres, tudo muda. Cada interação, cada palavra que você não gostaria de ouvir, cada atitude que desafia a sua paciência, se transforma em uma lição viva que a vida está te oferecendo para que você cresça. Não para te punir, não para te fazer sofrer, mas para mostrar as áreas onde você ainda pode se tornar mais forte, mais sábio, mais dono de si mesmo. A ciência respalda essa abordagem.
Estudos sobre resiliência emocional demonstram que aprender através de experiências desafiadoras fortalece não apenas a sua capacidade de adaptação, mas também seu bem-estar psicológico geral. Não é evitando os desafios que você cresce, é enfrentando-os com uma mentalidade de aprendizado. Cada dificuldade, cada irritação, cada situação desconfortável, se enfrentada com a pergunta certa, se transforma em um campo de treinamento para a sua evolução pessoal. Da próxima vez que alguém te irritar, que alguém te tirar do seu centro, não reaja automaticamente. Faça uma pausa interna, respire e pergunte a si mesmo: o que essa pessoa está tentando me ensinar? Talvez ela esteja te mostrando que sua paciência ainda precisa se expandir. Talvez esteja te dando a oportunidade de praticar a empatia, de lembrar que todos carregam batalhas invisíveis que não conhecemos. Talvez esteja te oferecendo o cenário perfeito para exercitar seu autocontrole, para provar a si mesmo que você pode escolher como agir, que não é uma marionete das suas emoções. Cada vez que você escolhe ver os outros como mestres, cada vez que transforma um incômodo em uma lição, você está construindo uma mente mais flexível, um coração mais amplo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um aluno ativo da vida. Deixa de se perguntar: por que isso acontece comigo? E começa a se perguntar: para que isso acontece comigo? E essa simples mudança de perspectiva transforma não apenas seu estado de ânimo, mas também o seu destino. Com o tempo, você perceberá que sua reatividade diminui. Você não saltará o primeiro comentário ácido, não se desgastará em discussões inúteis, não permitirá que pequenas provocações roubem sua paz. Aprenderá a olhar além da superfície, a ver as feridas por trás das palavras, a reconhecer as inseguranças por trás das atitudes arrogantes, a perceber a ignorância escondida por trás das críticas. E nesse olhar mais profundo, encontrará não apenas compreensão pelos outros, mas também uma imensa compaixão por si mesmo. Não se trata de idealizar quem te machuca nem de justificar comportamentos nocivos. Trata-se de reconhecer que você pode extrair sabedoria mesmo daquilo que dói. Trata-se de usar cada experiência, boa ou ruim, como mais um degrau rumo à sua melhor versão. Trata-se de não desperdiçar nenhuma oportunidade de crescer, de se fortalecer, de se tornar mais consciente. Então, da próxima vez que alguém despertar em você uma emoção desconfortável, não o veja como um inimigo. Veja-o como um espelho, como um treinador, como um mestre momentâneo que a vida colocou no seu caminho para te lapidar, para te mostrar algo que ainda pode ser aperfeiçoado em você. Agradeça pela lição, mesmo que doa. Porque toda vez que você aprende em vez de reagir, toda vez que você cresce em vez de lutar, você se aproxima da pessoa que realmente quer ser. E não existe nada mais poderoso do que isso. Ver todos como mestres é o caminho mais rápido para uma vida de aprendizado contínuo, de paz crescente e de evolução implacável. Se essa mensagem ressoou com você, quero que tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: minha mudança começa agora com o estoicismo. Faça isso como um lembrete do seu compromisso com a disciplina, a virtude e o crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Siga firme no seu caminho estoico.